O CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, emitiu alertas recentes em abril de 2026 sobre a formação de um novo fenômeno El Niño com impactos significativos para o Brasil já no segundo semestre desse ano. O cenário é descrito por especialistas como um possível desastre térmico, combinando o aquecimento natural do fenômeno com os efeitos contínuos das mudanças climáticas globais. Mas como isso pode nos afetar e como podemos nos preparar ou mesmo nos prevenir deste acontecimento? Mas antes de qualquer coisa, é importante entender o que é esse fenômeno El Niño. Ele é um fenômeno climático natural caracterizado pelo aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial, na costa do Peru e Equador. Embora ocorra no oceano, ele altera a circulação da atmosfera, mudando o regime de chuvas e temperaturas em diversas regiões. Como que isso funciona? Em condições normais, os ventos alísios eles sopram do leste para o oeste, empurrando a água quente para a região da Indonésia e Austrália. No lado da América do Sul, a água profunda fria sobe, chamado fenômeno ressurgência. No El Niño ocorre o seguinte: o enfraquecimento dos ventos ele é um fator. Os ventos alísios eles perdem força ou até mesmo invertem de direção. Um segundo ponto aí é o acúmulo da água quente. A água aquecida ela para de ser empurrada para o oeste e literalmente estaciona, ou mesmo ela volta para a costa da América do Sul. E por causa disso existe uma grande liberação de calor. Esse oceano mais quente ele libera uma quantidade imensa de energia para a atmosfera, alternando as correntes de jato, que são os corredores de vento em grandes altitudes. E, por causa disso, muda o clima, e muda bastante. Ok, mas qual que é a probabilidade ou mesmo a intensidade desse evento? De acordo com o CEMADEM, há mais de 80% de probabilidade do El Niño se estabelecer entre agosto e setembro de 2026. E a intensidade desse evento, embora ainda haja incertezas, os modelos de estudo já indicam que ele pode ser de intensidade moderada ou até mesmo forte, com anomalias de temperatura no Oceano Pacífico de até 1,5 graus Celsius. Não parece muita coisa, mas entenda como isso afeta o Brasil e como afeta de forma diferente várias regiões do nosso país. O Brasil ele é um país continental e o El Niño ele quebra a passagem das frentes frias e a distribuição de umidade. Por exemplo, no sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, as frentes frias elas ficam represadas sobre a região devido às mudanças nas correntes de jato, que eu falei para vocês o que é. Em decorrência disso, a previsão é de um excesso de chuvas e tempestades severas, o que aumenta em muito a ocorrência de enchentes, alagamentos, deslizamentos de terra, especialmente no final do inverno e primavera. Desastres naturais relacionados ao clima podem ser exponencialmente elevados aqui na nossa região sul. O risco de enchente e alagamento, como do Rio Grande do Sul ou mesmo de Santa Catarina, eles são uma realidade. Além dos deslizamentos de terra nas regiões elevadas, como em Santa Catarina, por exemplo, que muitas cidades estão basicamente em morros ou cercadas por eles. Preparar-se para problemas como temporais e ventos fortes, como reforçar as estruturas residenciais, providenciar podas de árvores com risco de queda, inspecionar tubulações de escoamento de água pluvial, calhas, é no mínimo prudente, ok? Além, é claro, de um plano de evacuação para possíveis desastres naturais. E claro, junto a isso temos a preparação contra quedas de energia. Você ter fontes de luz alternativas como lanternas com baterias extras, luzes de emergência na sua residência, geradores com bancos de bateria, além de formas de comunicação alternativas como um radiocomunicador. É claro também, não esquecendo de uma reserva de água potável e comida para emergências. No norte e nordeste, o fenômeno já impacta de uma forma diferente. O fenômeno ele impede a formação de nuvens de chuva nessas regiões, causando um agravamento da seca, com redução drástica das chuvas e níveis baixos dos rios e reservatórios. Preparar-se para problemas como falta de água, criando uma reserva de emergência é sensato, e prezar pela economia desse recurso é sábio. Implemente sistemas simples de coleta de água de chuva ou descarte da máquina de lavar, por exemplo, para usar para limpezas gerais, para economizar água. E tem muito mais dicas que podem ser aplicadas a estas regiões.
Porém, são as mesmas dicas que a gente pode aplicar no Sudeste e no Centro-Oeste, que inclusive vai ser afetado de uma forma bem diferente pelo evento. Nesse caso, o bloqueio das frentes frias faz com que o ar quente permaneça estagnado sobre essas regiões, com o aumento das temperaturas, as famosas ondas de calor e chuvas mais irregulares ou bem menores. O maior perigo aí são as ondas de calor extremo. O CEMADEM destaca que as temperaturas mínimas também devem subir, impedindo o corpo humano de se recuperar adequadamente durante a noite, ou seja, calor extremo de dia, calor extremo à noite. O calor prolongado ele é classificado como um assassino silencioso, novamente aumentando o risco de doenças cardiovasculares e respiratórias. Fora que o calor extremo ele acaba aumentando o consumo de água e também de energia pelo uso prolongado de ar-condicionado e outros aparelhos, o que eleva muito o consumo de energia, elevando o custo das faturas e colocando a rede de água e eletricidade sob pressão. É importante estar alerta e preparado para essas situações. Não espere sentir sede, aumente a ingestão de água e eletrólitos, especialmente para idosos e crianças, que inclusive eles perdem essa percepção de sede muito mais rápido. Mantenha cortinas e persianas fechadas durante o dia em janelas que recebem o sol direto. Você abre a sua casa apenas à noite para ventilação cruzada. O El Niño ele tende a deixar o ar muito seco no Sudeste e no Centro-Oeste. Então usar umidificador ou mesmo bacias com água para proteger o sistema respiratório também é uma boa pedida. Nas vestimentas você usa tecidos naturais de algodão e linho e evita a exposição ao sol entre as 10 da manhã e as 4 da tarde. Além, é claro, de reduzir o uso de aparelhos de alto consumo nos horários de pico, ar-condicionado e outros equipamentos. O calor extremo ele sobrecarrega a rede elétrica, aumentando o risco de apagões localizados. E ninguém quer ficar no escuro, né? O clima seco e o calor intenso ele aumenta o risco de incêndios. Para quem mora em áreas rurais ou próximas a matas, é interessante você criar um aceiro. O que é um aceiro? O aceiro é aquela faixa de terra sem vegetação que você faz ao redor de construções para evitar que queimadas se espalhem ou mesmo atinjam essas construções. Como a gente está falando de calor intenso e baixa umidade, muitas dessas dicas valem para o norte e para o nordeste também. Inclusive aqui no canal tem um vídeo falando sobre sobrevivência ao calor e a temperaturas extremas. Eu recomendo esse vídeo para vocês. Eu vou deixar aqui nos cards para você assistir depois. Eu falei aqui para vocês como o El Niño ele afeta de formas diferentes as diferentes regiões do Brasil. Mas tem um problema que é geral e vai afetar todas as regiões, que é a alimentação, a economia, principalmente na agricultura. A irregularidade hídrica e o calor excessivo eles podem reduzir a produtividade de hortifruti, granjeiros e grãos, pressionando o preço dos alimentos, ou seja, ficando muito mais caro para o nosso humilde bolso. Ou até mesmo gerando a escassez de alguns itens, o que é muito pior. Então tenha sua reserva alimentar abastecida. A preparação alimentar ela é uma ação de segurança e economia. Ter uma pequena reserva de alimentos a mais quando possível, ao menos 3 meses, tá? Pode fazer total diferença em tempos difíceis. O CEMADEM e o INMET, eles reforçam que o monitoramento vai ser contínuo, pois a precisão dos modelos de estudo aumentam conforme a gente vai se aproximando do evento. E é claro que a gente espera que não seja um evento forte e tão rigoroso. A orientação para a população em setores produtivos é de adaptação imediata, focando no uso consciente da água e planejamento agrícola. E é claro, a prevenção aos riscos antes que o evento aconteça. Esse vídeo aqui não é para apavorar ninguém. Preparar-se para tempos ruins é uma ação de segurança e é bem mais barato do que remediar os problemas depois. Então, prepare-se para o pior, esperando sempre o melhor. Esse é o lema, inclusive, da preparação. Tem vários vídeos aqui no canal sobre sobrevivência e preparação que podem ajudar você nessa missão. Então, inscreva-se no canal, curta os vídeos e compartilhe com sua família e amigos. Prevenção é sempre o melhor remédio. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê em um próximo vídeo do canal Área Z.